introdução, sempre quando eu inicio um novo vídeo, e é pela importância, estou fazendo uma gravação interna, informando todos os problemas que a gente está acontecendo, não só no meu caso, mas todos de YouTube, em que gosta de fazer atividades mateiras e de pesca e de pescaria. Hoje nós estamos muito preocupados, de acordo com o vídeo anterior, eu citei, que muito preocupado, vamos sair, vamos pescar, vamos sair, vamos acampar, e temos que tomar uma série de cuidados em relação a isso. Hoje, nós que verificamos o questionamento, no caso da pescaria, quando um colega caiaqueiro ou de barco, ele é abordado por uma autoridade marítima ou do município que tem o poder de pegar a nossa embarcação e a nossa tralha, e nós criticamos seriamente, que nós alegamos que não temos informações sobre o fato. Hoje nós pegamos um documento feito pelo governo federal, autorização chamado pesca embarcada ou pesca de barranco, pesca desembarcada. A gente acha que a gente está protegido para evitar outros tipos de problema. No caso da pescaria embarcada, aquele documento chamado autorização para pescaria embarcada são os outras pessoas que não são os tripulantes da embarcação, em que vão pescar somente. Eles ali estariam um certo tempo protegidos. Mas existe outro porém, o problema do barco e quem está conduzindo e é a responsabilidade. Hoje a capitania dos portos, qualquer que seja embarcação, chamada embarcação miúda, inferior a 8 metros de comprimento, em que está no mar em embarcação, tanto pode ser seu bote, sua lancha, caiaque, qualquer um, está dentro d'água, é uma embarcação e está redigido pelas leis da capitania, e nós não podemos negar que nós não temos conhecimento. Eu falei rapidamente no vídeo anterior sobre a documentação da embarcação. Embarcação miúda seria uma embarcação utilizada para esporte e recreio, em que nós temos que documentar em relação a isso, levando em consideração que essa documentação nós temos que utilizar empresas especializadas em que facilite isso. Eu vou mostrar o porquê. Muitas vezes na hora da compra dessa embarcação, nós somos forçados a fazer uma série de erros e falhas. Mas depois eles tiram, como se diz a gíria, tira o corpo fora e deixa a sua situação, uma situação com condições complicadas. Levou para mais de um mês para poder sair essas documentações da embarcação, levando em consideração que depois que sai o documento, você põe o documento na mão, você tem que chegar no casco, na borda da sua embarcação, que é bordo da sua embarcação, qualquer que seja o tamanho dele, e colocar um nome de registro, qual é o órgão responsável. Porque se caso não estiver dentro das normas,
chamado TIE, é o documento de título de inscrição na embarcação. Se você tiver com título de documento da embarcação e não tiver a autorização da Marinha para transportar, que é o arraiz, é o mais simples, é o arraiz amador, você estaria numa situação, primeiro, pilotando, comandando uma embarcação, qualquer que seja, e essa embarcação estaria conduzida por pessoas não habilitadas. Então, pessoa não habilitada, primeira coisa, a embarcação é apreendida. Mesmo que esteja com esse documento, porque foi entregue a embarcação a pessoas não habilitadas. A pessoa está habilitada, mas a embarcação não tem esse documento. O que vai acontecer? Você está pilotando um barco não autorizado, você mesmo você tendo a habilitação. O que vai acontecer? O barco vai ser apreendido e quem está conduzindo vai ser multado. E as multas variam de R$40 a R$3.200. A forma que eles têm para você recuperar sua embarcação, você pagar essa multa. É uma situação muito complicada que vocês têm que tomar os cuidados necessários. Não deixe de tomar as providências necessárias. Hoje no YouTube existe como se deve fazer isso. Para fazer isso, uma pessoa que mexe com esse tipo de documentação, tem uns montes conhecidos seus. São pessoas que administram esse tipo de documentação de embarcação. E, acaso de ser um documento pessoal, para poder fazer a autorização de conduzir uma embarcação. Não se esqueça, para você conduzir a sua embarcação, se ele é motorizado, que se chama o sistema mecânico, você deve citar o nome do motor, a potência do motor e a numeração do motor. Então não se esqueça que você tem que ter o recibo do motor. Aí você vai associar o recibo com ele, que o documento pode sair com o número do motor. Ou sem o número do motor e tirar nota fiscal do motor e associar em anexo. Porque se for apreendido, definir que o barco é seu e o motor é seu. Não se esqueça que a importância, está muito difícil as coisas no Brasil. Os custos muito altos. Então, não podemos perder nada nessas condições em que nós estamos vivendo. Fora as complicações, você está com toda a sua família. Você não vai poder conduzir a sua embarcação. Sua embarcação vai ser presa na embarcação de supervisão e você vai ser deixado na terra. E você não sabe para onde vai. Você vai ter que procurar a capitania depois ou o órgão de fiscalização em que foi apreendido. Tem uma série de normas. Uma delas que me preocupa bastante. Colega sobe num caiaque e vai subir um canal que é vai avante numa época, vai à frente numa área que tem correnteza. Ele tem que ter algum sistema de motorização. A pedal e a remo não vai ter problemas. Mas se botou um motor, eu tenho visto colegas colocar motor de 5 até 7 HPs num caiaque, para poder ir em determinados lugares que não conseguiria chegar no remo ou no pedal, ou se chegasse, seria com muita dificuldade.
não se esqueça que isto é a importância. Se jogou o caiaque dentro d'água, instalou um motorzinho elétrico ou a combustível, a gasolina, ele já deixou de ser um caiaque para ser um barco. A capitania considera um bote com transmissão mecânica. Tem que estar documentado. Já que seu barco está com transmissão mecânica, você tem que ter o registro de marinha na capitania dos portos ou em qualquer área de autoridade marítima do seu município ou do seu estado, em que você pode se considerar para não ter problemas. Hoje a embarcação, o registro de uma embarcação não está saindo caro. A taxa é muito baixa, mas tem as taxas quem está fazendo essa documentação. Aqui no estado está na média de 300 a 400 reais. Mas, para fazer o TIA, para fazer o documento pessoal, que é o Arraiz, que é o mais simples, que é o Arraiz amador, você tem que entrar numa escola náutica que estão exigindo 6 horas de embarcação. Mas as aulas teóricas. As pessoas citam que as provas de marinha é fácil. Não é não. Muita pegadinha. Hoje está dando 40 questões, tem que acertar 20. Mas não é tão fácil acertar 20 questões não. Consegue-se com facilidade. Na primeira vez eu consegui 80% de positivo. Mas tem que estudar. Tem que estudar com um monte de conhecimento. Aqui em Vitória, se for somente a raiz para embarcação, diária abrigada, é de 1 a no máximo 2 milhas náuticas. Uma milha náutica é 1.852 metros. Então, os 3.700 metros de distância da área de arrebentação. Temos que tomar os cuidados necessários, temos que fazer e temos que ter conhecimentos técnicos em relação a isso. Quem vai para um canal, em que vai para o rio, uma lagoa, e que está subindo contra o vento e contra a maré, seria no canal, no montante, ou numa vazante, e subindo ou descendo a maré, nós temos que levar em consideração, nós vamos ter que o motor, e você está com uma pequena embarcação com motor de 3.2 a 5 HP. Passa uma moto náutica que chega a 300 HP. Que nós estamos enfrentando uma pequena marola, que é o movimento natural da maré. E vamos ficar de frente a uma mareta, que é uma onda bem mais alta, bem mais forte, com muito mais frequentes, emitido por um jet ski, uma moto aquática ou uma lancha de maior potência. Eu estou vendo que a falta de fiscalização dessas pessoas que estão transmitindo esse tipo de embarcação estão fazendo a maioria das pequenas embarcações dar o capotar, colocando em risco de vida e dos seus equipamentos, ou pela falta de treinamento desses indivíduos, por estar pilotando de forma inadequada. Por isso que sou a favor da fiscalização e das multas e das apreensões desses veículos. A coisa é tão séria que em um navio de grande porte, entrando em um porto, onde tem um calado comprometido, quer dizer, o percurso, a área que está submersa, está embaixo d'água, são normalmente os petroleiros, os transportes de combustível,
eles estão com a margem muito próximo da areia, da terra, do fundo. Eles estão com um calado restrito por causa das proximidades. É proibido por lei passar uma lancha próxima dele, porque ele pode levantar uma mareta, uma pequena onda, e que poderia, na hora que esse navio bater sobre o chão, por causa da baixa profundidade, como que existe nos portos de Vitória, no Espírito Santo, ele rompeu o casco e produzir o vazamento de combustível de petróleo, danificando o meio ambiente. Esse indivíduo tem que ser realmente apreendido, reeducado igual um mau motorista, e deve ser feito o que está colocando em risco não só a vida dele, mas a vida de todos e do meio ambiente. Não tem necessidade, existe uma série de leis que prejudicam, que nós temos que ter conhecimentos. A gente sabe que a pilotagem, uma moto náutica, é acima de 18 anos de idade. Mas a gente sabe que a pilotagem de um pequeno veleiro é de 8 anos a 16. Vocês vão ver isso, vocês podem ver. E eles têm preferência e não são respeitados, porque eles têm a vela como condução. Então, é importante todos nós termos conhecimentos. Hoje, esse curso de arraiz aqui em Vitória está numa média de 600, sem ser motonáutica, a R$ 1.100, R$ 1.200. Mais a taxa de marina, da marinha, que é muito pequena. É muito importante isso. Eu tinha que fazer esse vídeo dando um alerta, porque vocês podem muitas vezes dizerem, é exagero. Não é exagero. Vocês veem que todos os cuidados são necessários. Dizem, embarcação miúda não tem obrigatoriedade de luz, de buzina, um monte de... não tem obrigatoriedade desse sistema. Mas temos que levar em consideração como é que a gente vai entrar em um canal sem dar um aviso. Que existem todas umas técnicas que quem for fazer vai aprender. É muito importante isso. Às vezes a gente acredita que a gente sabe de tudo. E as coisas não são desse jeito. Olha, eu gostaria que as pessoas, mesmo que tenham, eu estou fazendo agora o curso para mestre arraiz. A minha intenção é aprender cada vez mais, porque eu vi a responsabilidade em que amo o mar, amo a natureza. Se eu gosto da natureza, gosto do mar, mas só de boca para fora. Também tem que amar a natureza, amar o mar, mas tem que amar os direitos de todas as pessoas que utilizam. Pessoas com motonáutica passando a 100 metros, menos de 100 metros de uma área em que tenha banhista. E quando acontece um acidente, de gente famosas aí, enche de razão, porque você quando encosta uma motonáutica, uma moto aquática, quando você encosta uma pequena lancha, as pessoas se aproximam, podendo acontecer acidente. Não podemos pecar pela falta de conhecimentos. Não podemos pecar por uma ignorância, pela sua falta de informações. Temos que procurar isso, fazer bem feito. Nós vivemos uma sociedade união de pessoas, e que temos que viver com harmonia, respeitando um com o outro. Esse assunto eu não ia fazer não, mas eu tinha que transmitir isso, porque vai ter muita observação. Tem pessoas que querem fazer da mesma maneira que faz há anos, que não, como aquele ditado popular, não vai dar nada não. Mas quando acontece alguma coisa, eu fui injustiçado. Não fui injustiçado.
ele não seguiu as normas, não seguiu a lei, deveria viver essa pessoa isolado do mundo, não procurar se associar em imagem com mais ninguém. Temos que fazer uma educação das pessoas, uma formação cultural em que um respeite o outro, que é muito complicado isso. Olha, esse vídeo não é um vídeo longo, talvez um pouco cansativo, com muitas informações, não deixe de fazer. Outra coisa, quando comprar seu caiaque, exija nota fiscal, que é aquela nota fiscal eletrônica, eles pedem para a Receita Federal para poder tirar uma segunda via. Nunca aparece na nota fiscal eletrônica. Normalmente você tem que entrar em contato com a empresa, pedir uma nota fiscal daquele produto, você não vai conseguir registrar na Marinha. Eu estou com um caiaque, um torque da Milha Náutica, para fazer esse registro, que ele tem pedal e tem motor. E estou tendo problema. Graças a Deus, a pessoa que eu coloquei em mãos, ele está correndo atrás, conseguiu, através de uma empresa, não a nota fiscal, mas um recibo de compra e venda, e também tem valor. Não deixe de fazer isso, porque na hora que vai fazer registro de marinha, você precisa de ter esses documentos. Eu vou comprar pela internet aqueles recibozinhos eletrônicos, você não vai ter acesso. Na hora que você vai cobrar o vendedor ele passou rapidamente pelo sistema pelo Mercado Livre, ou por qualquer tipo de mercado online. E não se sente na responsabilidade de atender. Tenha cuidado em relação. Quando for fazer uma compra pelo Mercado Livre, já entre em acordo que essa mercadoria, quando chegar, tem que ser com a nota fiscal. Senão vocês vão devolver a mercadoria. Isso é um problema sério. Tome conhecimentos em relação a isso. Olha, esse foi uma informativa. Apanhei bastante, conforme se fala na gíria, em relação a isso. Estou conseguindo superar com muita dificuldade. Eu tenho um Caimã 100 e um K2 Camarine. O K2 Camarine eu não vou fazer o registro. O Caimã eu tinha interesse em fazer, mas eu vou conseguir fazer pelas fontes em que eu fiz, o que eu fiz pelo Mercado Livre. Olha, pelo mercado online. Tome bastante cuidado em relação. Faça o contrato, faça o acordo antes, não depois. Olha, muito obrigado por mais esse vídeo. Foi cansativo, mas vocês vão pensar direitinho. Consulte no YouTube sobre tudo isso que eu falei, em que vocês vão ver. Dê aquele apoio no canal. Se inscreva. Na visualização, assista todo o vídeo, é cansativo, mas informativo, e dê um like, não deixe de se inscrever. Olha, muito obrigado, até o próximo vídeo.